Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47, diz assim a palavra, as santas escrituras do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Palavra de Deus. Senhor seja conosco, tome assento, adorando, glorificando, bendizendo o santo nome do Senhor Jesus. Nós estamos então no seminário Dúvidas e Polêmicas. Deus abençoe Janete Almeida, Deus abençoe todos aí. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma polêmica que nesses dias tem atormentado muitas pessoas, e nós já falamos aqui um pouco sobre isso num desses seminários, mas está no meu coração falar nesta terça sobre o tema polêmico, igreja salva. Igreja salva é uma pergunta, sim ou não? Essa pergunta é no mínimo intrigante, por causa não da simples resposta que nós temos ao ouvir a pergunta, mas por causa de uma turma de gente que está surgindo aí com o nome de desigrejados. Desigrejados. E essa turma, ela está certa em dizer que a igreja não salva, porém, ela quer tirar as pessoas da igreja, porque eles têm, nas interpretações deles, que a igreja é um sistema falido. E nós vamos ver algumas coisas a respeito disso. De fato, igreja não salva, mas mais que isso, os salvos estão na igreja. Tem muitas igrejas que pregam que aqueles que não fizerem parte delas não serão salvos. Por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Esta igreja afirma que a pessoa que não fizer parte dela não será salva. Tem alguns padres católicos famosos que amenizam esta afirmação da igreja, tentando suavizar. A igreja Congregação Cristã também afirma que quem não fizer parte da igreja não é salvo. Tem que fazer parte da Congregação Cristã, que é uma seita. Por quê? Porque não é só o Cristo, o nosso Jesus, que é o Salvador. Tem que fazer parte da igreja para ser salvo. Como que se identifica uma seita do ponto de vista bíblico e histórico? É quando esta seita, esse lugar, não tem Jesus Cristo como único Senhor e Salvador somente. Por isso os mórmons é uma seita, porque eles falam de Jesus de uma forma diferente, mas tem o livro dos mórmons juntamente. O adventismo também falam de Jesus, mas tem os livros, os escritos, daquela que eles chamam de profetisa, Ellen Gold White, e ela tem para eles o mesmo peso de verdade que tem Paulo, Pedro, Tiago e João. Então, por isso se identifica uma seita. Agora, as pessoas que fazem parte destes lugares, pastor,
elas serão salvas? E eu digo, depende. O céu é de Jesus e é para quem é fiel a Deus. Se tem alguém lá que, mesmo a despeito de tudo isso, está sendo fiel a Deus, a salvação é condicionada à fidelidade ao Senhor. Amém? Nós lemos aqui no versículo 47, que o povo, eles estavam juntos em tudo, e eles louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Os versículos que lemos é a prova, primeiro, de que o povo de Deus, quando surgiu o cristianismo, já começou a se reunir como família. Já começaram a se reunir todos os dias no templo. O desigrejado, ele condena isso. E ele diz que a igreja se perdeu na caminhada. Claro que eles têm razões para isso, que eu também concordo, no sentido dos erros que foram cometidos. Mas eu não concordo jamais em deixar a igreja. Uma das igrejas mais difíceis da época de Paulo era a igreja de Corinto. Paulo escreve 4 cartas para a igreja de Corinto, 2 se perdem, e nós temos a primeira e a segunda carta aos Coríntios no cânon sagrado. Paulo, ele olha para a igreja de Corinto e ele fica assustado com ela. Fala, vocês não são espirituais, vocês são carnais. Por quê? Porque tem contenda no meio de vocês, tem dissensões no meio de vocês, e tem grupos. Uns dizem que é de Paulo, outro diz que é de Pedro, o outro diz que é de Apolo, e o pior grupo entre vocês é o que se diz de Cristo, porque o grupo de Cristo não obedece ninguém, não se sujeita a ninguém. E nessa igreja de Corinto, tinham problemas terríveis, irmãos entrando na justiça contra irmãos. Também tinha um filho de um pai que deitou com a esposa do seu pai, sua madrasta. Então tinham coisas lá terríveis. Paulo teve que dar um para o demônio. Então a coisa estava feia. E essa igreja tinha várias coisas erradas, e ela era carnal. Tinha todos os dons, mas não tinha fruto. Tinha todos os dons, tinha poder, tinha revelação, tinha visão, tinha profecia, tinha cura, tinha milagres. Mas não tinha gente levantada, sendo exemplo de cristãos, imitadores do Senhor Jesus. Mesmo a despeito dessa igreja terrível, sim ou não? Sim ou não, crente? Mesmo a despeito disso, Paulo não escreve uma carta, fecha a igreja, acaba com isso. Olha, interrompe, preste atenção, adolescentes, interrompe. Toda a obra que está acontecendo aí não vale a pena. Fecha a igreja, vamos abrir em outro lugar. Paulo fez isso? Mas se ele fosse olhar, se ele tivesse o pensamento que os desigrejados têm, teria mandado fechar, sim ou não? Isso é sistema de homem, está corrompido. Olha, esse povo não tem amor. Não adianta não, tem que deixar para lá. Isso é coisa de homem, isso é coisa dos homens. O pastor dessa igreja está enganando o povo. O povo dessa igreja se diz santo, mas tudo perdido. Olha, não sei, tinha motivo para falar um punhado de questões. Mas ele sabe que a igreja é do Senhor Jesus. Que Jesus nunca mandou fechar uma igreja, mas mandou curar a igreja. A pior igreja das 7 cartas Apocalipse é a Laodiceia, porque ela é rica, abastada, não tem falta de nada, e Jesus não está lá. É a igreja mais terrível, ela não tem perseguição. Por quê? Porque também não faz nada para Deus. É a igreja que está tudo bem lá no meio, está tudo em paz, não tem luta, tudo certinho, ninguém fala mal de ninguém,
está gostoso aqui. Não, ó, nós estamos, ó, como diz os antigos, supimpa. Quem lembra dessa palavra? Cadê a mão da Rosa? Deixa eu ver. Supimpa. Clóvis lembra, Clóvis lavou o rosto, hein, Clóvis? Deus abençoe. Então, estava aparentemente tudo bem, dinheiro, folga, tranquilidade, só que Jesus não estava lá. E aí já traz a nós umas respostas imediatas. Escute, parece uma coisa herética, mas não é. Todo lugar onde Jesus está tem confusão. Verdade ou não? Diga, todo lugar onde Jesus está tem confusão. Não parece uma coisa meio ofensiva? Mas a culpa não é de Jesus, a culpa é da santidade de Jesus. Porque Ele é puro, Ele é limpo. E as pessoas que não querem saber disso, elas vão brigar. Então essa é a questão, por isso Jesus fala, olha, vocês estão pensando que eu vim trazer paz? Eu vim trazer? A partir de agora, ó, pai contra filho, filho contra pai, a coisa vai ficar feia. Por quê? Porque aquele que nascer de Deus, ele vai querer viver uma vida diferente de todos. Dá glória? Oh, coisa boa, aleluia. Aquele que nasceu de Deus vai querer ser diferente de todos. Mentia, mas não quer mentir mais. Roubar, mas não quer roubar mais. Era uma pessoa qualquer, mas agora não quer ser um servo de Deus. E aí vai, essas coisas complicam. Então, quando vem, para você entender isso mais claro um pouco, quando vem a doutrina de Cristo para a igreja, começa a haver problemas. Eu acho exagero. É um exagero. Ora, se a pessoa mentir vai para o inferno, isso é exagero, quem é que não mente? Mas está escrito lá ou não está? Principalmente os mentirosos, escute, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Aí a pessoa que não quer parar de mentir, se sente ofendida. Não está assim a geração de hoje? Se ofende por qualquer coisa. Você não pode falar uma verdade que na verdade não é verdade, é uma ofensa. Verdade deixou de ser verdade, agora é ofensa. Se você compra e não paga, você é desonesto e você também está perdendo sua salvação, ou não? Porque os ladrões ficarão de fora. Então a verdade, ela não pode me contrariar, ela tem que me libertar. A verdade, ela não pode me paralisar, ela tem que me movimentar, porque agora eu conheço a verdade. Estão gostando? Então, essa resposta, se igreja salva ou não, é de simples entendimento. Igreja não salva. Só que aquele que foi alcançado pelo legítimo Salvador, ele tem vida na igreja. Começa a se afastar da igreja, vai se perder, vai esfriar, vai sentir angústia, vai sentir solidão, e vai acontecer um punhado de coisa, mas vamos por aqui. O problema é que ao passar dos anos de existência dessa igreja que nós vimos nascer aqui, que ela estava em comunhão, que tudo era comum para esta igreja, ao passar do tempo foram surgindo problemas não resolvidos, entre os crentes com a igreja e com seus líderes eclesiásticos. Por este motivo, alguns simplesmente abandonaram a igreja e a fé, mas outros querem abandonar apenas a igreja e manter a fé. Querem ser cristãos, mas sem a igreja. Estão entendendo? Alguns, além de não mais frequentarem a igreja, tomaram esta bandeira e passaram a defender abertamente o fracasso total da igreja organizada, a necessidade de um cristianismo sem igreja e a necessidade de sairmos da igreja para podermos encontrar a Cristo. Estes são os desigrejados. Não, o povo
na igreja é tão terrível, parece que a igreja só tem bandido para eles. É tão terrível esse povo da igreja, que não tem como se encontrar Jesus ali. Eita, Jesus está no meio de quem? Não é dos terríveis? Ele não veio para os terríveis? Ele não veio para os pecadores? Aonde que você vai encontrar pessoas pecadoras para que Jesus mude de verdade? Dentro das igrejas. Ele atrai as pessoas para a igreja, e na igreja começa a lavar, limpar, santificar pela palavra. Então a igreja é um lugar de confusão, porque tem 3 turmas no mínimo dentro da igreja, 3 grupos. O primeiro, e eu quero aqui não obedecendo ao critério da ordem, o primeiro grupo é o dos nascidos de novo, o grupo bom. Você chama atenção, eles não brigam. Não, pastor, não, meu pastor, fica tranquilo, eu sei que o senhor quer o melhor para mim. Tá, pode falar, pastor. Não, pastor, eu quero que o senhor fale o que precisa falar. Você está com todo jeitinho, fala, não, pastor, fala aberto, eu quero ouvir. São os nascidos de novo, é bom demais mexer com esse povo. Você fica até constrangido, porque eles aceitam, eles estão para melhorarem para Deus. E tem um segundo grupo, que é o grupo daqueles que estão em fase de mudanças. Esse segundo, aleluia, esse segundo grupo, é um grupo que está lutando para não errar, mas erra. Entendeu? Está lutando para melhorar, mas às vezes o pior aparece na vida desse grupo. Então, é aquele grupo, né? Jesus andou com 12, os 12 andaram com Jesus, né? Contrário. E quando chegou o João nós conhecemos pela Bíblia como discípulo do amor. O João é o João. A gente fala de amor, lembra do João, não é? Mas olha ele andando com Jesus. Chegou na aldeia do samaritano, Jesus, o senhor quer que nós ore aqui para mandar fogo aqui do céu e queimar esse povo tudo? Porque eles não quis receber nós. Jesus falou, João, eu não vim destruir as almas, eu vim salvar. Então, o João estava nesse grupo, do meio termo. Sim ou não? Porque se ele estivesse no primeiro grupo, ele não ia falar isso nunca. Mas ele está sendo trabalhado, formado. O Pedro está nesse grupo. Quando ele vê a pesca maravilhosa, ele vai até Jesus e fala assim, afasta-te de mim que eu sou pecador. Jesus dá uma lição para ele maravilhosa. Não, afastar de você, não, você que tem que vir para mim. Porque eu vou te fazer pescador de homens. Eu vou te mudar. Jesus enxergou Pedro de longe. Abanduroshai. Aleluia. Tem muita gente no meio de nós que a gente pode pensar que é o pior hoje, mas amanhã vai ser o mais santo. Ramaduroshai, porque Deus trabalha, Deus muda as pessoas. Aleluia, glória a Deus. E esse pessoal do segundo grupo é um pessoal que quando erra pede perdão, reconsidera, fica com vergonha ter errado e procura se ajustar cada dia mais e não desiste, porque eles querem, o primeiro grupo, eles querem se tornar nascidos de novo. E tem um terceiro grupo, que são pessoas que estão na igreja, os anos passam, mas elas nunca mudam. É aquele povo eu sei que é assim, mas Deus me conhece. Jesus me ama a si mesmo. Irmão, Jesus ama até o Saddam Hussein. Muitos de nós estamos perdendo o temor em nome de que Jesus ama. Jesus ama, irmãos, Jesus amou Judas até o fim. Aqui vieste, amigo. Se fosse o meu inimigo que me traía, mas era o amigo íntimo que eu dava na boca dele o bocado. Jesus amava Judas. Jesus ama todos nós, meus irmãos, todos nós, Ele ama. Só que ir para o céu é outra coisa. Estão entendendo?
Então, esse terceiro grupo, ele não quer mudanças. Ele começa a querer infiltrar conversas no coração e na mente dos outros, começa a fofocar, a falar mal um dos outros. Por quê? Porque esse grupo não tem temor. O segundo grupo tem temor, o primeiro grupo tem temor, o terceiro grupo não tem. Fala mal dos outros descaradamente. Pecam, adulteram dentro das igrejas. Vão para motel escondido, têm os seus vícios, cheiram cocaína e vão pregar em congressos, enche a cara de uísque depois, quando chega no hotel. Membros das igrejas que endividam-se nas cantinas das igrejas e saem da igreja para não pagar a cantina. As pessoas que fazem isso, elas não têm temor, porque quem tem temor não faz. Sim ou não? Sim. Então, qual desses três grupos você faz parte? Veja aí. Como surgiu o movimento dos desigrejados? O fenômeno, que é um fenômeno mesmo, são milhões de pessoas, dos desigrejados, surge com a interpretação de que toda a estrutura religiosa se apresenta como instituição desnecessária, defendendo que a fé cristã pode ser exercida desvinculada da comunhão da igreja. É uma coisa sem fundamento, não tem como você acreditar que eles pensam isso, mas eles pensam. Eles pensam. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, o nascimento da igreja cristã, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, primeira vez que foram chamados de cristãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, antes são chamados os do caminho e outros. Quando essa igreja vai se formar, você vai notar que tem gente que estava nela e sai dela. E começa a querer atingir os apóstolos que estavam ali, dirigidos por Deus para doutrinar a igreja. Porque a igreja, ela é firmada na doutrina dos apóstolos, na doutrina de Cristo e na doutrina dos apóstolos. Então, muitos judaizantes, helenistas, outros membros de outras seitas, muitos que estavam ali, eles saem fora e começam a querer mudar a igreja. Por isso que não pouco alvoroço aconteceu nas discussões teológicas iniciais. Teve que ter uma primeira convenção no capítulo 15 de Atos, e o pastor líder, que era Tiago e não Pedro, toma decisões ali para a igreja começar a se formar, e depois ela vai se organizar como instituição. Assim como Israel lá atrás, o primeiro rei de Israel, o nome dele é Saul. Esse Saul não consegue organizar Israel, mas aí vem o segundo rei de Israel, escolhido por Deus. O primeiro foi escolhido segundo a ótica humana, o segundo vem, o nome dele é Davi, e este sim, organiza Israel politicamente, como nação. Levanta uma capital para Israel, Jebus, depois Jerusalém, e ele vai estabelecer a nação com a sua constituição, as suas leis. E assim a igreja do Senhor, quando nasce, a princípio ela está procurando entender como viver para Cristo. Por isso as cartas de Paulo, porque eles mandavam perguntas para que Paulo, o doutrinador da igreja, pudesse responder e direcionar e formatar a igreja como ela deveria ser. Por isso que no decorrer das passagens, nós vamos ver a igreja se tornando instituição formada e organizada. Vão acontecer os primeiros diáconos, né? Primeiro cooperadores, depois diáconos, depois vem os presbíteros, vem pastores, evangelistas, apóstolos, tudo ali é a igreja se organizando. Mas os desigrejados dizem que isso não faz sentido.
Porque a igreja é uma igreja tomada por homens, sistema de homens. O que eu concordo com eles quando eu disse lá atrás? Eu concordo no sentido de pessoas que tomam posições e querem se tornar imperadores, quer ter um império, querem fazer ao seu modo de ver, de pensar, que usa a Bíblia para doutrinar pessoas, que usa a Bíblia para trazer rebanhos para si mesmos. Não, aí sim está errado. Mas a verdadeira liderança tomada por Deus usa a Bíblia para dirigir o povo para o céu, para formar o povo para o céu. Escute, pastor não é coaching, pastor não é um agente de Deus para animar você, não. Pastor, ele é o representante de Deus para a igreja, e ele é copastor da igreja, porque o pastor tem que ser Deus. Quem tem que falar o que quiser falar na igreja é Deus, o Espírito Santo, seja através do pastor ou através de quem quer que seja. É Deus que usa os seus instrumentos. Então ele deve doutrinar, falar com a igreja o que ele quiser falar em qualquer dia que ele escolher falar. Pois as palavras que Deus trouxer a nós, elas vão nos lavar, nos limpar, nos santificar, nos purificar, nos salvar, nos transformar, nos formar. E é isso que uma igreja é. A igreja não é um agente de fazer pessoas ficarem ricas, ainda que ministrando a palavra, dando os ensinamentos de honestidade, de fidelidade no dízimo, na oferta, de fidelidade na casa de Deus, isso traga a nós a bênção da prosperidade. Mas a igreja não é agência de prosperidade. A igreja é uma agência de formação de vidas para morar no céu. Se você quer ser preparado para morar no céu, faça parte de uma igreja séria. Se você não quer saber do céu, é melhor você procurar um coaching, é melhor você procurar uma igreja liberal, é melhor você procurar uma seita, até um baixo espiritismo, porque tem muitos demônios que fazem muita gente ficar rica. Agora você quer morar no céu, você quer ser salvo, você quer quando partir desta vida encontrar um céu de luz, um Jesus verdadeiro que te leva lá para a glória, então você deve fazer parte de uma igreja séria e amar ouvir as palavras doutrinárias. Glória a Deus. Os desigrejados compõem um grupo enorme de evangélicos que, decepcionados com a igreja, alegam servir apenas a Cristo. Preste atenção, por gentileza. Alegam servir somente a Cristo. É aquele grupo que eu falei. Eles têm, inclusive, uma confissão de fé. Jesus sim, igreja não. Jesus sim, igreja não. Só de eu usar essa expressão aqui, eu já tenho a revelação do coração dessas pessoas, exaltados, não se sujeitam, não tem nem intenção de se sujeitar às autoridades. E é interessante porque todo lugar que você faz parte tem uma autoridade ali. Lá na sua casa, a autoridade, segundo a Bíblia, é o pai, depois a mãe. Se não tem o pai, a mãe assume. Lá naquela empresa onde você trabalha, seu patrão, seu gerente, seu chefe do expediente, é a autoridade que você tem que se sujeitar. Lá no exército, quando você vai, mesma coisa. Lá na escola que você estuda, mesma coisíssima. E aí na igreja não podemos obedecer autoridades? Não seria isto objeto do primeiro estudo nosso? Um marxismo infiltrado na igreja que se rebelia contra toda e qualquer autoridade? Não foi uma formação recebida lá atrás? No censo de 2010, o grupo correspondia a 8% da população. Já nas primeiras pesquisas Datafolha de 2022,
esse quantitativo subiu para 14%, quase dobrou. Entre os jovens de 16 a 24 anos, o número dos sem religião chega a 25% em âmbito nacional. Porque entre os jovens, a formação doutrinária pelos professores e professoras de faculdade. Claro que toda regra tem exceção, mas a maioria são militantes, que quando descobrem que você tem fé, o alvo deles daquele ano é conseguir tirar a sua fé. Sim ou não? Quantos já passaram por isso? Então, estou falando algo verdadeiro? Então, meus irmãos, essa faixa etária, ela ama mais cachorros do que gente. Porque elas foram ensinadas a ter misericórdia de cachorro e não ter misericórdia de gente. E é uma coisa de, lavagem cerebral. Uma coisa de doido. As pessoas, elas têm mais amor pelas pessoas distantes do que as pessoas próximas. Porque as próximas parecem ser inimigos e dependendo, se for um pai ou uma mãe, então a gente odeia. Tem ou não tem várias pessoas odiando pai e mãe aquelas pessoas mais doces que você imagina, sim ou não? Então, algo está acontecendo aí. E os desigrejados, eles são fruto dessas questões dentro das próprias igrejas, porque nós como igreja, nós falhamos muito em algumas coisas que não deveríamos, jamais. Como por exemplo, deixar de pregar a palavra como ela é. Você vai em igrejas, escute bem, por favor. Nós fomos enganados por alguns seminários por aí. Você vai em algumas igrejas, domingo você não pode falar uma coisa sequer para uma pessoa consertar a vida. Porque é domingo. Sim ou não? Os irmãos entendem disso? Lembra das igrejas? Você não pode falar de pecado no domingo. Você não pode falar de pessoas consertarem suas vidas no domingo, porque domingo é o domingo da família. E você não deve falar coisas fortes e bravas com o povo, porque o povo é sofredor, o povo já está sofrendo muito, o povo já está com muito problema para ter que ouvir essas palavras. Queridos, o sofrimento do povo é o pecado. Seu sofrimento é o que você escolhe. Deus não escolheu para você e para mim o sofrimento, Ele escolheu a bênção. Só que nós escolhemos andar pelo caminho mais difícil. E nós, como corrigiremos este caminho se não há quem fale? Se não há alguém para ser usado, para nos sacudir naquilo que é preciso, para nos acordar? Pastor, mas tem gente que não acorda mais não. Problema de quem não acorda, mas a igreja tem o dever de falar a palavra revelada por Deus. Eu me lembro bem quando Deus falou comigo no início do ministério que Ele tem na minha vida. Falei, Senhor, mas não adianta falar, porque o povo não parece que o povo não muda, não ouve. Aí Ele disse assim, que eu não tinha que me preocupar se o povo ouve ou não, eu tinha que me preocupar em falar a palavra dele, porque naquele dia ele não terá ninguém por inocente. E ele me levou em Ezequiel 3, se tu falar, eu te livro do sangue daqueles que poderão ser condenados, mas se tu não falar, eu requeiro das tuas mãos o sangue dos que foram condenados. Há uma responsabilidade muito grande para as pessoas que estão com o microfone na mão. Há uma responsabilidade muito grande para as lideranças das igrejas, para o pregador que pega o microfone. Ele não tem que pegar o microfone para atacar pessoas, não é isso que eu estou dizendo. Ele tem que pegar o microfone para falar o que Deus quer falar. É assim que Deus age. Só que os desigrejados, eles condenam estas palavras, porque eles querem um Deus que não cobra. Eles querem um Deus que entende eles do jeito que eles são e deixa eles do jeito que estão. Toda pessoa que não quer se converter,
ela vai se tornar um inimigo da conversão. Por enquanto, Saulo não queria se converter, viu o que aconteceu com Estevão, e mesmo assim pegou cartas com ameaça para a igreja, até que ele se converteu. Aí ele amou as verdades de Deus e se tornou o doutrinador da igreja, falando verdades. Os cristãos indeterminados são uma categoria de evangélicos que não romperam com as confissões dogmáticas do cristianismo, porém se desvincularam da forma institucional das igrejas. Não tem gente no meio de nós que é dessa forma? Não faz parte da igreja. Tem reunião de varões, não vai. Tem reunião de senhoras, não vai. Tem o culto renovo, não vai. Tem reunião de oração, não participa. Tem obreiros na igreja que não está vindo na reunião de oração, pensando que é o rei da cocada preta, mas chega a hora da conta. Mas tem gente que vem, tem gente que se esforça, tem gente que se enche, tem gente fazendo o que tem que fazer, e Deus está levantando, e daqui um pouco vai mudar a história. Aí o obreiro desnaturado que não faz isso, e pensa que é o rei da cocada preta, fala assim: mas Deus prometeu que ia trabalhar na minha vida, só tal tempo e depois ia abrir as portas. Deus prometeu, mas com uma condicional: a sua fidelidade. A igreja é o lugar onde Deus trabalha com você, a igreja é o lugar onde Deus liberta você, a igreja é o lugar onde Deus te prepara. Missões é a partir da igreja e da comunhão com Jesus Cristo. Rakal Barim Bashou Barahassu, aleluia. Conhecidos popularmente no seio do evangelicalismo brasileiro como desigrejados, esse contingente de fiéis não para de crescer, chegando hoje, segundo alguns estudiosos do fenômeno, a marca de mais de 16 milhões de pessoas, os desigrejados, que, por certo, já chegaram a 20, 22 milhões, porque esse cálculo aqui é de 2 anos, no mínimo. Então, esses desigrejados é a segunda maior denominação do Brasil. A primeira são as Assembleias de Deus. Por causa desse número, segunda maior denominação, se pudéssemos chamar de denominação. Então, os desigrejados, eles são um campo missionário, porque eles precisam ser achados. E percebam que eu não estou falando igreja, aqui nesse caso, irmãos, um puxadinho para nós, Assembleia de Deus Filadélfia. Não, estou falando de igrejas, e as pessoas fazerem parte das igrejas. Muitos não sabem do valor que é fazer parte de uma igreja, do ponto de vista espiritual primeiro. Na igreja, meus irmãos, existe a igreja viva, certo? A igreja que movimenta o espiritual. Então, na igreja existe um poder que está sempre pairando sobre todos, e esse poder, uma nuvem de glória, eu posso falar e ver pela fé, uma nuvem de glória que está sobre a igreja, que o que alimentou essa nuvem de glória foram as orações, os jejuns, os clamores dos santos. É aquilo que Deus falou com a autoridade da igreja. Quando Deus me escolheu, e eu não quero aqui pensar jamais em exaltação, porque o exaltado é abatido, e não é esse o caso que nós vamos falar isso aqui, que eu vou falar, nós vamos falar, né, o Espírito Santo também, quando Deus chamou o pastor Lindomar, ele fez promessa para o pastor Lindomar: eu vou te usar assim, eu vou prosperar a igreja que eu vou te colocar, o povo vai ser um povo bom, um povo próspero, e Deus vai falando com o pastor Lindomar, assim como o pastor João, o pastor Antônio, o pastor Francisco, o pastor Edson, o pastor Silas, o pastor, todos. Então, quando os discípulos vão chegando, as promessas vão acontecendo na vida do pastor e na vida dos discípulos. Entenderam ou não? Vai acontecer, olha, eu vou te usar para formar obreiros. Os obreiros vão começando a ser levantados. A obra na Espanha, a obra em Portugal, a obra na França. Eu vou te usar para ganhar as nações. Então a igreja vai ser levantada para as nações. Então o que é isso? É o mundo espiritual de uma igreja.
E quando a gente faz parte integrante da igreja, você está debaixo desse mundo espiritual. Está entendendo ou não? Você está debaixo dessas promessas. Assim como Deus teve misericórdia de mim e fez as promessas, Ele tem misericórdia de nós e cumpre as promessas. Então, quando você fala que faz parte, mas não faz, você está no meio do caminho. Quando você pega e batiza naquela igreja, ou pega a sua ficha de membro e é recebido como membro daquela igreja, você é inserido nesse mundo de promessas. Quando você vivo está, preste atenção, porque quem está falando é o Espírito Santo. Quando você vivo está dentro desta igreja, Deus vai estar te alimentando, te preparando, te formando e te levantando. Agora, se você faz que está dentro da igreja, mas não se submete, não obedece, não faz o que é determinado para a igreja, você é um rebelde dentro da igreja. Para Deus é. O senhor está me atacando, pastor. Se a verdade é atacar, você pode interpretar como tal, mas eu estou te revelando. Quando você faz parte da igreja, do seu movimento, porque a igreja é um corpo, e eu tenho que estar nesse corpo lembra do seminário, igreja, um corpo em movimento? Então, quando você está nesse movimento, as promessas vão acontecendo, as coisas vão mudando. É por isso que você vê pessoas chegando na igreja, sendo mudado, transformado, daqui um pouco está casado, está abençoado, está restaurado, Deus está levantando, está fazendo. Porque faz parte da nuvem de glória para aquela igreja. As pessoas que fazem parte da nossa igreja sede, que foram chamados para servir na igreja sede, estão debaixo da glória de lá também, desde que façam parte ativa da igreja. Maldito aquele que faz a obra relaxadamente. Deus não gosta de meio termo. Deus não gosta de desprazer. Toda pessoa que faz a obra de Deus sem prazer, por obrigação, você está contrariando e machucando o coração de Deus. Foi isso que Israel fez no deserto, no Salmo 95:10, Deus esteve aborrecido por 40 anos com aquela geração. Deus aborrecido 40 anos, Salmo 95:10. Por quê? Porque Deus, Ele quer um povo que faça com alegria, Ele quer um povo com aliança, Ele quer um povo levantado, ativo, em movimento. O povo que trabalha é o povo que é exercitado. Quem é exercitado é fortalecido e cresce. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando conosco. Por isso, o inimigo usa os desigrejados para arrancar pessoas debaixo dessa nuvem. E os desigrejados, preste atenção nisso, são mestres e doutores para isso. Quando a Bíblia fala que nos últimos dias, vamos lá em 2 de Pedro 2, se não me engano, ou é 1 2, vamos lá, eu acho que é 2 2, segunda carta de Pedro, vamos lá, por favor, abra sua Bíblia, quero ouvir os barulhos das Bíblias, as páginas, 2 de Pedro 2, esse barulho é barulho de vida, a palavra de Deus é viva e eficaz. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. 2 Timóteo, por favor, vamos lá, 2 Timóteo, glória a Jesus,
capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Entendam isso. Essas pessoas são mestres e doutores. Eles fazem suas dissertações, suas monografias, que hoje mudou para TCC ou tem os dois nomes? Hã? Mesma coisa, eu queria ouvir as pedagogas. Mudou o nome? Não mudou. Aí as pessoas fazem suas defesas, pegam os microfones dos lugares onde estão, ou pegam os microfones das redes sociais, e começam a trazer, como tem muitos, em nome de uma arrogância, e a palavra é essa, eu tenho que falar porque vem na minha mente, arrotando orgulho, dizendo não é assim, olha que besteira. É igual um dos casos, por exemplo, não que seja um fato, mas para você entender, alguém chega e fala Boker Tov, as palavras em hebraicos para cumprimentar. Aí daqui um pouco, você sabia que você está enganado, igual eu vi esses dias a respeito de Elias, que não foram os corvos que alimentaram Elias, porque a palavra, os maçoretas no século VIII, no século IX, é que começaram a trazer as vogais para as letras quadráticas do hebraico, e por isso poderia ser um A ou poderia ser um E, se for um A é comerciante, se for um E é corvo. Então alguns estão dizendo e conjecturando na escola em Israel, que quem alimentou Elias foram os comerciantes árabes, e não os corvos. Mas a Bíblia não fala, e a Bíblia tem a palavra para os dois, tanto para comerciantes como para corvos, ainda que não houvesse corvos daqueles que nós conhecemos aqui hoje, mas eram aves de rapina. Por que é que Deus ia trazer um comerciante todo dia para trazer comida para o Elias e precisar de falar sobre isso? Qual que é o milagre maior? A interpretação exata da palavra ou conjecturar para pensar em alguma coisa para chegar em outra, para trazer uma nova revelação? Cuidado com essas loucuras. Cuidado com essas loucuras. É igual a interpretação de uma pessoa que tem milhões de seguidores. Ela diz assim, olha, na época do judaísmo, os hebreus, então, eles tinham que obedecer para serem abençoados. Hoje você não precisa obedecer para ser abençoado. Hoje é a graça que te abençoa. E o cara é seguido por gente aqui também. Espera aí. Não, é porque a graça, ela não exige o que a lei exigia. Espera aí. A graça é mais forte e mais exigente que a lei. Se aqueles não honraram a salvação que era dada a eles pela lei, muito mais nós, se negligenciarmos tão grande salvação. Hebreus 2. A salvação com a graça é maior que a lei. E a graça é a lei em nossos corações. A graça é o desejo de servir a Deus em nós. A graça é quando o favor de Deus vem para mim de tal maneira que eu sou chamado nascido de novo, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E isso me leva a obedecer. A minha preocupação, nascido de novo, é obedecer. Jesus era cheio de graça, e ele disse, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. A graça me neutraliza para que a vontade de Deus venha para mim. A graça me faz negar a mim mesmo. A graça me converte.
E aí tem tantas coisas por aí pega os desigrejados e começa a provar para você que você não precisa de estar na igreja. Queridos, quantas vezes nós viemos para a igreja, aqui, lá onde você foi, e nós voltamos para casa transformados. Alegres. A mesma história, mas houve um mover espiritual. Renovados. Agora isso a gente consegue em casa. Sabe o que as pessoas se tornaram? Se tornaram ovelhas do Google. Porque elas escolhem o que ouvir. Não é mais como, por exemplo, quando eu estava em muitas lutas, que a gente sempre passa lutas, graças a Deus, nunca cessa. E estava lá orando, fui orar no meu quarto de oração. Jesus sempre me deu um quarto de guerra. E eu lá vazio, sem sentir nada, Jesus, tem misericórdia, meu Deus. Aí de repente aparece a Ilza Magna na porta da nossa casa, 2h da manhã, quando eu estava orando, e com violãozinho: estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Meu Deus. Sabe o que eu quero dizer? Eu não fui lá no Google e quis ouvir esse hino. Então eu quis que Deus falasse comigo quando eu vou para o Google. Através daquele hino eu falei: Deus, fala comigo através desse hino. Não, eu estava orando e Deus quis falar comigo através do hino. Você consegue entender a diferença? Não, eu quero uma mensagem que me levanta, então eu vou pôr o Pablo Marçal. Não, eu vou pôr o Tiago Brunet. Não, eu vou pôr o fulano falar comigo, porque eu preciso de uma palavra que me anima. Vai orar, crente. Vai orar, criatura, vai ajoelhar, vai buscar o Senhor. Não, aí vem com aquela informação toda, eu sou. Sim, tem um filme que fala assim, não tem? Do Jim Carrey. Sim, Senhor, eu acho que é um negócio assim, muitos anos, antigo. Aí, é positivo. Sim, não, eu já venci. Não, eu pus aqui na minha cabeça que eu venci. Para com isso, crente. Nós não somos da cientologia. Nós somos de Jesus Cristo. Nós somos os crentes que quando precisa de vitória, ora, jejua, entra na igreja para servir a Deus. Está casto, cobrandaste, amando. Arabacai, é hora de cortar a relação com o pastor Google e ter uma relação com o pastor Papai dos céus, chamado Jesus Cristo. O Senhor é meu pastor, aleluia, nada me faltará. Mas os desigrejados querem nos tomar das igrejas, porque nelas acontecem estas obras. Para o teólogo Nelson Bomilcar, que é um musicista também, um camarada conhecido, cantou na época de Asaf Borba e outros. Ele tem um livro chamado Os Sem Igreja, Buscando Caminhos de Esperança na Experiência Religiosa. Para ele, os seguintes subgrupos integram o fenômeno dos desigrejados. Primeiro, os assumidos sem igreja. Quem são estes? Aqueles que se identificam como não pertencentes a nenhuma igreja e, portanto, não possuem vínculos, parcerias ou compromissos institucionais com comunidades e denominações. Segundo grupo, os desencantados com a igreja. Pessoas que se decepcionaram com a instituição formal religiosa e permanecem a uma distância preventiva da experiência comunitária de ser igreja. Terceiro, as pessoas inseridas como membros de uma igreja ou como líderes eclesiásticos que vivem relacionamentos superficiais e quase nulos na igreja. Esse grupo é grande, muito grande. Vocês entenderam esse grupo? As pessoas inseridas como membros de uma igreja
ou como líderes eclesiásticos que vivem relacionamentos superficiais e quase nulos na igreja. Outro grupo, fiéis recolhidos em pequenos grupos que se reúnem informalmente em casas, escritórios, salões alugados, parques ou escolas, e que não querem serem vistos ou reconhecidos como uma organização. Tem tudo lá de organização, só que não tem papel. Outro, indivíduos que foram alvos de abuso espiritual por parte de liderança e que estão decepcionados com as relações e a instituição. Tem muitos assim. E também os sem igreja, que acompanham mensagens e reflexões pela internet. Tem muita gente ouvindo nós pela internet que não faz parte de igreja e não quer fazer parte. Pois eu digo que estas pessoas não estão salvas. Ué, mas igreja salva, pastor? Não, mas o salvo está na igreja. Essa é a questão. Algumas outras coisas sobre os desigrejados, algumas outras características. Tiveram decepção com lideranças da instituição. Agora percebam aqui, meus irmãos, é muito importante isso. Nós estamos vivendo numa geração tão mimimi, que você não pode chamar a atenção de ninguém, que obedecer uma autoridade é tudo que a pessoa não quer fazer. Preste atenção, por favor. A autoridade, por exemplo, nós somos uma igreja missionária, sim ou não? Toda e qualquer igreja que seja verdadeira é missionária. Guarde isso. Nós somos uma igreja missionária. Então Deus, no meio de nós, tem missionários a serem enviados. Ou não? Tem pastores a serem levantados. Tem cantores e cantoras para serem levantados, não para o mundo gospel, mas para o mundo de adoração sincera, honesta, em espírito e em verdade. Então, o que Deus vai fazer com estas pessoas, Pedro? Vai massacrar elas. Ele vai trabalhar com elas. Nós cantamos, quebra minha vida e me faça. É o que Deus quer fazer, como grande oleiro que é. Ele quer trabalhar conosco, Ele quer moer nós. Enquanto você estiver esperneando, Deus não está ainda conseguindo êxito com você. Palavra do Espírito Santo. Enquanto estiver reclamando, enquanto estiver dizendo não, porque não sei o quê, então você ainda não está sendo trabalhado ou mudado por Deus como Deus quer. É necessário uma rendição para a formação. E aí Deus vai usar lideranças, o pastor da igreja, os líderes do departamento. Por quê? Porque Deus vai te testar numa das maiores coisas. Olhe para cá, por gentileza. Deus vai te testar numa das maiores coisas, as convivências. Deus trabalha conosco, irmão Cleomar, nas convivências. É por isso que existe um mandamento de suportar uns aos outros. Deus não diz assim, ó, se tiver difícil, sai fora e vai para outro lugar, não. Ele diz, está difícil, suportai-vos uns aos outros. Está sendo ferido, perdoai-vos uns aos outros. Está sendo odiado, amai-vos uns aos outros. É a comunidade que me trabalha nas convivências. É fácil? Nunca foi. Por quê? Por causa do nosso orgulho. Nunca foi difícil para Jesus. Jesus palmilhou no meio das pessoas mais complicadas. Você não acha que é fácil falar com Pedro e conviver com Pedro, não. Não é fácil. Com pessoas ambiciosas, que querem ser o primeiro, que querem estar em lugares de eminência. Não, um à direita, outro à esquerda, vamos ver para nós aí. Aí Jesus pega uma criança, põe ela no meio deles e fala,
se não for como uma dessa criança, não é do reino dos céus. Nunca foi fácil. Só que Jesus tinha a mentalidade do Salvador, do Senhor, do Formador. Nunca foi fácil para Paulo, mas Paulo era doutrinador e formador de gente para o céu. Não é fácil, as convivências não são fáceis. Haviam falsos irmãos, pessoas não foram estar ao lado de Paulo quando ele estava sendo julgado, mas ele disse, mas o Senhor não faltou, ele fechou a boca do leão. Nunca foi fácil. Se você quer ser um homem de Deus, não brigue com as instituições, não brigue com a liderança, não questiona a liderança, se sujeita àquilo que Deus determinou, aprenda as convivências. E quando eu falo sobre se sujeitar, não estou dizendo uma sujeição cega, mas também não estou dizendo uma sujeição burra. A sujeição cega, do meu ponto de vista, é obedecer ainda que a palavra diz para não. A sujeição burra é aquela que você diz que obedece o tanto que você escolhe, o tanto que você quer, que você só faz do seu jeito. Essa aí é burra. Ela não conta com o negar a si mesmo. A sujeição sincera, ela conta com o negar a mim mesmo. Sofrer o dano para ser aprovado. Barai, fracamai, orabachai. Deus trabalha conosco nas convivências. As convivências revelam quem somos. Está triste demais, não está? Não é melhor alegrar com essa palavra, não? Se você quer alguma coisa com Deus, ou você só está brincando de servir a Deus? Então leve a sério. A igreja é o lugar onde Deus trabalha aqui, comigo. Como na minha família biológica, a família da fé trabalha comigo. Então tem gente que tiveram decepção com a liderança, mas a decepção não foram o que eu esperei que fossem. É por isso que tinha gente de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo, outros de Cristo, na igreja de Corinto. Porque eles queriam os moldes. O Google deles da época era a figura de uma pessoa. Hoje o nosso Google está em casa e tem gente acomodada por causa disso. Está gostando? Outras características dos desigrejados: não concordaram com a maneira do governo da igreja, estão descontentes com os ensinos bíblicos, não concordam com a ética pregada, não aceitam disciplina sobre suas vidas, não querem ter compromisso com nada, defendem sua definição de igreja como a definição mais autêntica e bíblica. É o que eles pensam. Foram criados na igreja evangélica, mas nunca tiveram uma experiência real com Cristo. Foram machucados de mil formas nas comunidades em que participaram e resolveram romper a ligação com a comunidade local. Não tem perdão. Continuaram crendo em Cristo e em partes da Bíblia que eles mesmos selecionaram como verdade para si mesmos, ao bel prazer. Não frequentam regularmente, mas usam a igreja que criticam para educar seus filhos na escola bíblica infantil. Criticam a igreja institucional, mas aproveitam as mensagens que são pregadas, os livros escritos, os textos publicados na internet e em outras mídias por pastores e líderes dessas igrejas, que são alvos das suas críticas. Aproveitam a Bíblia, que foi traduzida por pastores formados pela igreja institucional. Usufruem, mas não fazem parte. Ou seja, eles aprovam, mas não se sujeitam. Essa é a verdade. Estão entendendo ou não? Por que é polêmico? Porque realmente tem muita coisa errada em meio de muitas igrejas, e no meio da nossa igreja também tem coisas erradas que acontecem. É por isso que as normas da palavra é perdoai, amai, orai, intercedei, exortai, suportai. Estão entendendo? Está ouvindo?
Eu estou falando uma palavra aqui, se você estivesse dando crédito, sua vida ministerial estava sendo mudada agora. Qualquer pessoa que guardar essa palavra, eu estou falando porque ela é vinda pelo Espírito. Qualquer pessoa que guardar essa palavra, entendendo, praticar, sua vida não vai ser a mesma. Eu afirmo isso categoricamente pelo Espírito Santo que está na minha vida e que está falando comigo e com você. Tem que guardar, tem que praticar. A igreja é uma bênção. Eu não estou dizendo uma igreja especificamente, a igreja é uma bênção. Deus levantou igrejas. São muitos os fatores que refletem na subsistência do fenômeno dos desigrejados, porém, se destacam os aspectos internos, que são os eclesiásticos, e os externos, que são os sociológicos. E do ponto de vista do interno, é mais ou menos isso que nós falamos aqui, das pessoas que aceitam, as que não aceitam, se sujeitam, não se sujeitam, etc. Agora o externo, nós não falamos ainda aqui, é a questão, por exemplo, da pluralização. Você escolhe a igreja que quiser hoje. Eu quero igreja da parede preta, tem. Quero igreja da parede branca, tem. Eu quero igreja que tem bancos almofadados, tem. Não, eu quero de banco de madeira, tem. Não, eu quero de cadeira de plástico, tem. Não, eu quero de poltronas, tem. Não, eu quero igreja do rock, tem. Não, eu quero igreja do nudismo, tem também. Eu quero igreja do bailão, do funk, tem. Eu quero igreja liberal, que tem o DJ lá, que põe um pancadão, e todo mundo se veste, e vai gritando, e vai pulando, e vai dizendo que Jesus é rei, tem também. Tem igreja para todos os gostos, para todos os fregueses. Agora tem também um problema. A igreja que não estiver ligada a Deus, você vai morrer nela. Entendeu essa palavra ou não? A igreja que não estiver ligada a Deus, você vai morrer nela. Muita gente saiu de igrejas sérias, foi para igrejas liberais, e hoje já estão no meio da maconha, da cocaína, infiltrado em um punhado de coisa. Sabe o que é pior ainda? Você fazer parte de uma igreja séria e não dar moral e guardar pecado. É uma morte de si mesmo no lugar onde tem vida. É escolher derrota no lugar onde Deus está dando vitória. Está aqui em Baru, Mandassai, onde Deus está falando, querido, tenha temor e tremor. Tenha temor e tremor. Você não escolhe igreja, você não escolhe pastores. Deus te converte e te leva a lugares para servir a Ele. As igrejas evangélicas estão cada vez mais cheias, porém as portas dos fundos se tornam progressivamente mais largas, cada dia. Vem e sai, vem e sai. E por vários motivos, um destes nós já falamos, vários destes nós já falamos. Outros motivos são pessoas infiltradas dentro da igreja pelo próprio diabo, que dissuade as pessoas de fazerem parte da igreja séria. Está aqui a irmã Cida, cadê a irmã Cida diaconisa? Eu sempre lembro dela. Não faria parte, não seria obreiro, não estaria sendo usada como está, se tivesse dado ouvidos a pessoas que foram visitar ela lá na casa dela, para dizer para ela não vir para a igreja. Não foi, irmã Cida? Da igreja aqui, ó, infiltrados de Satanás. Mas ela permaneceu por uma direção de Deus, e não estou julgando aqui se a igreja é perfeita ou não, estou falando de algo movimentado pelo Espírito de Deus, pela vontade de Deus, pela direção de Deus. Ela permaneceu na vontade de Deus, na direção de Deus. Está abençoada, está cada dia sendo mais levantada, a família dela está abençoada, Deus está cuidando de forma especial.
Então, tem os inimigos os mais diversos agindo contra. Por quê? Porque o lugar onde é uma igreja séria, sendo essa, sendo aquela, sendo a outra, o lugar onde é uma igreja séria, é o lugar onde Deus vai te abençoar e cuidar. Agora, sabe o que é ruim? Essa questão. Você está no lugar onde Deus está curando, onde Deus está libertando, onde Deus está avivando, onde Deus está mudando história, mas você não muda, você piora. É hora de fazer uma reflexão, porque Deus muda. Então a pergunta é: devemos fazer parte da igreja? Um desigrejado usa 1 Coríntios 3, 18, 19, 6, 19 e 20, e fala: não, mas eu sou o templo de morada do Espírito Santo, eu sou a igreja. Certo, você é a igreja, mas fora da comunidade, você é um membro deslocado do corpo que vai morrer. É por isso que Jesus, uma ovelha se desgarra, e Jesus deixa 99 e vai buscar. E vai trazer ela para onde? Para o meio do aprisco. Ele é o pastor de ovelhas. E no final de todas as coisas, ele vai separar as ovelhas dele para a direita e os cabritos e bodes para a esquerda. Ele é um pastor de ovelhas. Quando Jesus palmilhava em 9:36 a seguir de Mateus, ele viu as multidões como ovelhas desgarradas sem pastores. Por isso ele disse: levante pastores, rogue ao Senhor da seara para que levante trabalhadores, que no contexto é pastores. Para quê? Para que as ovelhas não fiquem desgarradas e tenham pastores. Seu lugar de crescer no meio das ovelhas, seu lugar de ser fértil é no meio das ovelhas. É hora de perdoar, é hora de amar, é hora de suportar, é hora de levantar. Somos chamados, irmãos, também de rebanho de Deus. Nós somos chamados de edifício. A igreja é edifício de Deus. E edifício é olha aí, um tijolinho em cima do outro, unido, bem arrumadinho para formar um edifício. Nós somos lavoura de Deus. Já viu uma lavoura? Organizadinha, plantadinha, correta, e todo mundo junto. Nós somos o corpo de Cristo. Já viu um corpo? Ou é como o corpo do nosso Tiradentes? Não. Lá ele estava morto e foi separado, esquartejado. Não, é o corpo unido, ligados, juntos, fortes e se fortalecendo. É hora de ajuntar, é hora de ser igreja, é hora de rejeitar a doutrina dos desigrejados. Cipriano de Cartago, que não é o Cipriano bruxo, no ano de 250 ele escreveu: fora da igreja não há salvação. Porém, mais adiante ele arremata: ninguém pode ter a Deus como pai, se não tiver a igreja como mãe. É por isso que ele está afirmando que não há salvação. Por quê? Porque é aqui que eu mamo o leite de Deus. Como criança recém-nascida, eu recebo esse leite e vou me alimentando. É aqui que a mamãe igreja me dá alimento para me tornar mais forte. Takanasto kibrasamandarai. Aleluia. Então, para encerrar, irmãos, Jesus disse aos discípulos que sua igreja seria edificada sobre a declaração de Pedro. Qual foi a declaração de Pedro? Que ele é o Cristo. Tu és Pedro, pedra pequena, e sobre esta rocha, pedra grande, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é a rocha para edificar? É a pedra angular.
e as pedras são colocadas em cima e edificada, e essa casa permanece, porque o alicerce é Cristo. Jesus Cristo nos ensinou, entre outras tantas coisas, estou encerrando, instituiu também o que chamamos de processo disciplinar, quando ensinou aos seus discípulos de que maneira deveriam tratar o transgressor, o que errou. Vai lá, chama ele em particular, não deu certo, leva uma testemunha com você, não deu certo, traga ele para a igreja. Se de tudo na igreja ele não curar, porque é a instância maior, considera gentil e publicano. E aí ele diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Ou seja, o 2 ou 3 dele não é uma igreja de 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3 pessoas, não. O 2 ou 3 dele é uma reunião no nome dele para curar gente. Agora, Jesus determinou que seus seguidores fizessem discípulos em todo o mundo, e através de fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois disso inseria na comunidade, e eles tinham tudo em comum. Não demorou também para que os cristãos apostólicos elaborassem as primeiras declarações ou confissões de fé, que nós encontramos Romanos 10 e outras tantas passagens. Você vai ver que tudo é uma declaração de um povo que está junto servindo. Você não consegue ver um indivíduo fora da igreja na Bíblia Sagrada. Você consegue ver os indivíduos reunidos como igreja no Novo Testamento. E aí, você vai ver a igreja se organizando, o presbitério, vai doutrinar os pastores, evangelistas, os apóstolos. E, irmãos, o que nós temos que entender, que muito antes do período pós-apostólico, da intrusão da filosofia grega na teologia da igreja e do decreto de Constantino, a igreja de Cristo já era organizada. A igreja de Cristo não é católica, apostólica, romana. Isso vai surgir depois de Constantino, que vai se organizar melhor em 313 por ali. A igreja, ela é de Jesus. Nenhum homem é dono da igreja, nenhuma denominação é dona da igreja. A igreja tem um só dono, o nome dele é Jesus Cristo. Não está passado no nome de ninguém, ninguém deve vender igreja, porque a igreja tem um dono, o dono é Jesus Cristo. Nós somos católicos, apostólicos, cristãos. O que é isso? Católico, religião universal. Apostólico, doutrina dos apóstolos. Cristão, doutrina de Cristo. É assim que nós somos firmados. Danamakashandarai. Os dogmas das igrejas servem para nos ajudar em muitas coisas boas, como Paulo usou na igreja de Corinto, que as irmãs usassem véu. Por quê? Porque haviam as prostitutas cultuais e as outras demais prostitutas em Corinto, e Paulo queria guardar as irmãs. Então ele disse: as irmãs usem o véu. Agora, isso não é uma doutrina para a igreja, mas são dogmas para cuidar da igreja. Tem coisa que na igreja local a gente deve decidir usar, deve decidir fazer, porque nós temos que nos identificar e nos revelar como servos de Deus. Os dogmas são bons, são maravilhosos quando observam essas coisas, mas nós vivemos a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Nós vivemos a palavra de Deus. Você pode ser calvinista e você pode ser arminiano. O que importa não é se você é calvinista ou se você é arminiano. O que importa é se você é fiel a Deus e será fiel até a morte para herdar a coroa da vida. Nós somos antes de Calvino, nós somos antes de Armínio, nós somos antes de Padre Pelágio, nós somos antes de Agostinho, nós somos antes de Tomás de Aquino. Nós somos a igreja de Cristo Jesus, e a doutrina da palavra é que nos faz permanecer em Cristo. Banaço que mandai, fique sobre os pés. Aleluia. Por isso, Hebreus 10, 25,
Põe aí, por favor, no multimídia. Hebreus 10, põe 24 e 25, por favor, no multimídia. Meus irmãos, sabemos muito bem que nem todos os que estão na igreja são igreja, como dito no início. Todavia, os que são igreja, estão em alguma igreja. A conclusão é mais do que óbvia. Na igreja está a igreja. A igreja visível é essa que nós vemos. A invisível será do arrebatamento. E ela vai ser tirada de dentro da igreja. É mais ou menos o que fazia o Israel verdadeiro. O Israel institucional, o Israel nação estava ali, mas poucos eram israelitas verdadeiros, remanescentes. Assim é a igreja. Dirai comai. Quisera Deus que todos nós estivéssemos prontos. Queira Deus que todos nós estejamos prontos para o arrebatamento. Que ninguém fique, que todos aprendam a viver em comunidade, em plena comunhão, até que Cristo volte. Porque nós vamos ensaiar a comunhão aqui, porque a comunhão lá será eterna. Nós vamos ter que suportar uns aos outros, que amar uns aos outros, que deixar Deus trabalhar conosco e nos dar o crescimento que Ele quer e que nós tanto precisamos. Diga comigo e repita, por favor. Quem se agrega ao noivo? Repita. Não pode deixar de congregar com a noiva. Pastor Claudionor de Andrade diz essa expressão. Então, se uma vez eu cheguei para o noivo e eu sou dele, eu vou estar congregando com a noiva. Sabe por quê? Porque Jesus ama a noiva de todo o coração. Os desigrejados ferem Jesus quando trabalham a queda da instituição. É necessário a instituição, é necessário os escândalos até, pois eles revelarão os fiéis na terra. Entenda essas palavras e o Senhor será conosco. Vamos ler Hebreus 10, 24. 1, 2, 3. Pare aí. O que você falou? Está falando de comunidade? Sim ou não? Ou eu me separo e não preciso de considerar ninguém? Amor a quem? Uns aos outros. Boas obras para quem? O nosso maior ministério é aprender as convivências. E agora continua. Mútua congregação, congregar juntos. Esta é a palavra. Tem polêmica? Tem, por causa de tantas coisas que as pessoas falam. Mas tem dúvida? Não. Eu serei igreja. Permanecerei igreja. Já me expulsaram de uma igreja, mas não conseguiram me tirar da igreja. Porque eu sou igreja, você é igreja, e quem é igreja é noiva. E quem é noiva está reunido, esperando o noivo voltar. Vamos orar? Perguntas para orarmos. Você faz parte dessa igreja? Só reflita pelo que falamos. Você faz parte dessa igreja?
Você faz parte das orações da igreja, dos jejuns da igreja. Você ama os irmãos que estão ao seu lado e ama os que te perseguem? Você já pensou em sair da igreja por causa de um irmão?